Bebês abandonados. Crianças vítimas de maus tratos. Pais que exploram os filhos. Situações extremas em que a justiça pode intervir e determinar um novo destino. Um novo lar para quem precisa ser amado, protegido e educado. Em qualquer lugar do mundo, as adoções são entendidas como uma grande solução. No programa de hoje vamos fazer um raio-x das adoções no Brasil. Você vai conhecer o jeito certo e o jeito errado de se adotar uma criança ou adolescente. O perfil típico de quem adota e o tipo de criança preferida. Mil crianças e adolescentes estão hoje disponíveis para a adoção no Brasil. O processo leva em média 6 meses e precisa ser avalizado por um juiz da infância e da juventude. Nós convidamos uma das maiores autoridades no assunto para explicar como funciona o sistema de adoções. Francisco Oliveira Neto é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Quem normalmente costuma adotar crianças no Brasil? Qual é o perfil? O perfil são pessoas casadas, quase 60% são pessoas casadas, uma faixa de renda bem distribuída, tanto quem tem uma renda alta como quem tem uma renda média ou baixa. São pessoas que, a grande maioria, já possuem filhos, querem ampliar a família, e são pessoas que se apresentam ao juizado fazendo as suas escolhas em relação a isso. Um adulto solteiro pode adotar? Pode adotar. A lei não faz nenhuma exigência de que sejam pessoas casadas, ou seja, o solteiro pode adotar, não há nenhuma dificuldade com isso. Homossexual ou um casal homossexual pode adotar? Aí são duas questões, né? Primeiro, que eu penso que, e não há do ponto de vista legal nenhuma exigência dessa natureza, de se pesquisar ou de se saber qual a orientação sexual do pretendente. Isso é um dado que não entra em questão na composição dos dados, dos elementos necessários para saber se ele é uma pessoa apta ou não a adotar. A outra questão, que é uma discussão jurídica no Brasil, existem juízes que entendem que é possível, existem outros que entendem que não, a adoção por homossexual. Mas isso está ligado a uma questão de interpretação da Constituição, daquilo que se considera como união estável, né? Não está ligado tanto à questão da orientação sexual. Acusada por muitos de ser lenta e burocrática, a Justiça paga um preço alto pelas preferências dos interessados em adotar uma criança. A grande maioria das pessoas escolhe uma criança com menos de 3 anos de idade, uma criança de recém-nascido até 3 anos, que não esteja inserida em grupos de irmãos, que seja uma criança sozinha, que seja uma criança branca e ainda também a grande maioria que seja uma menina, quase 3 vezes mais meninas do que meninos, né? E isso gera uma dificuldade porque não é o tipo de criança que está disponível para adoção no país. A criança disponível para adoção no país normalmente é uma criança mais velha, é uma criança que a grande maioria dessas crianças não são crianças brancas, por uma questão do perfil da população brasileira também, e também são crianças que estão inseridas em grupos de irmãos. E ainda uma outra questão ainda relacionada a isso, que é a criança portadora de necessidades especiais, a criança que tem algum tipo de problema de saúde, e normalmente também as pessoas não aceitam a criança quando ela tem algum problema de saúde, alguma restrição. Este sítio, a 30 quilômetros de São Paulo, na cidade de Cajamar, já abrigou crianças soropositivas quando não havia esperança de sobrevida. Mas isso foi antes dos avanços no tratamento da AIDS. Hoje, o sítio acolhe crianças e adolescentes gerados por mães portadoras do vírus HIV. Alguns são órfãos, outros foram abandonados. Todos, sem exceção, aguardam ansiosamente um novo lar.
Todo mundo que quer no sítio é conhecer uma família. Desde que foi criado em 93, o sítio já abrigou mais ou menos 250 crianças. Das 88 que foram adotadas, só 4 eram soropositivas. A maioria dos candidatos à adoção quer ter certeza de que o filho não tem a doença. Edna ainda se lembra. Há 15 anos veio visitar o sítio com uma amiga e se apaixonou pela menininha de olhos puxados como os dela. Na época a Josiane tinha 2 anos. E engraçado que ela se destacava um pouco, ela tem os olhinhos meio puxados, né? E ela olhava muito para mim e eu para ela. Então eu falo que foi amor à primeira vista. Tá? Mas nunca imaginei que ela se tornaria minha filha. Tá? Hoje ela está com quantos anos? 15. Edna e Antônio esperaram 5 anos pela guarda oficial da filha por causa de toda a burocracia que envolve o processo de adoção. Hoje, se fossem adotar um terceiro filho, ele poderia ser soropositivo? Acho que com certeza. A pessoa ela não pode julgar assim, sendo ignorante. Ela tem que primeiro conhecer, para depois tomar uma decisão. O preconceito ele vem assim de ignorância, por não conhecer, por não saber. Hoje uma criança HIV, o que ela tem que fazer é tomar um medicamento. Ela tem uma vida normal. Frei holandês Antônio Gerardos deu o exemplo. Tem a guarda de 2 adolescentes soropositivos. Foi ele quem criou este lugar. Mais que um abrigo, um lar para crianças portadoras de AIDS. Na verdade, a entidade Sítio H começou como entidade que acompanhava a criança até a morte. Isso, na verdade, era até surgir o coquetel. E agora somos uma entidade que acompanha a criança para o futuro. Então, isso é uma mudança muito grande. O dinheiro para investimentos no projeto vem da Holanda, mas a manutenção mensal, que custa R$100 mil, é feita com a receita dos governos federal e estadual e com doações. Aos 18 anos, o vínculo precisa ser cortado. A padaria escola e a oficina de costura não geram renda, mas ensinam uma profissão aos garotos. Apesar da maioridade, eles nem sempre se sentem seguros para encarar a vida sozinhos. Dá um pouquinho de frio na barriga ou não? Dá, porque achar lugar para morar. E vai ser duro ir embora também de um lugar que você ficou tanto tempo ou não? Vai, mas a vida continua. Com dinheiro holandês, o Frei quer construir 2 casas até o fim do ano. 2 repúblicas para jovens maiores de idade. Ele não pode apagar as marcas de um passado de violência, de abandono, mas sabe que pode cuidar do futuro dos seus garotos. Se você adota uma criança HIV, a burocracia não é tão grande, porque não tem fila, porque tem tanto pouca gente que quer o portador de vírus e AIDS, mas realmente, quando tem uma criança comum, que não é portador de vírus e AIDS, às vezes demora anos e anos. Então isso é tempo perdido, porque um abrigo é bom se não tiver outro jeito, mas quando tem outro jeito tem que ser o mais rápido que possível. Temos então um problema de oferta e procura. É isso que expõe o judiciário à crítica de que há uma lentidão, uma morosidade, uma leniência na forma de agilizar as adoções? O que as pessoas chamam de burocracia, na minha visão e na visão da grande maioria dos juízes brasileiros, justamente é isso. É a diferença entre a criança disponível para adoção e a criança desejada. E veja, como é que uma criança fica disponível para adoção? Ela pode ficar disponível para adoção, porque os pais entregam essa criança ao judiciário e dizem, olha, nós não temos condições de ficar com essa criança, de cuidar dessa criança, nós queremos entregar essa criança para adoção. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, que equivaleria a essa, que é da criança abandonada e que não se sabe quem são os pais ou os familiares. A criança é entregue, deixada numa praça, deixada num terminal de ônibus, deixada nas portas das maternidades. E a terceira hipótese é a resultado de um processo que nós chamamos de destituição do poder familiar.
que é um processo em que o pedido que o promotor faz, que o Ministério Público faz, era para que sejam rompidos os laços definitivamente entre aqueles pais e aquela criança. Não tem como esse processo demorar menos de 6 meses, menos de 1 ano. E com isso, o tempo passa. O tempo passa e a criança vai ficando mais velha e diminuindo em muitas possibilidades de adoção dela. Em Belo Horizonte, o programa Criança Feliz acolhe há 15 anos crianças e adolescentes abandonados pelos pais, vítimas de violência. A maioria é encontrada nas ruas. O Criança Feliz, ele nasceu da ação de uma inglesa, Sara de Carvalho, que ao chegar no Brasil, ela ficou muito incomodada com a situação de rua das crianças e adolescentes. Com esse atendimento crescendo, o Criança Feliz fez uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, para que então fosse aberto um abrigo para essas crianças dormirem. Foi quando criou-se o Centro de Passagem, que é essa casa que nós estamos nela hoje. Esta é a porta de entrada para o projeto. No centro passam todos os menores encaminhados pelo Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar. Na casa, eles ficam no máximo por 3 meses. Durante esse período, uma equipe de psicólogos e educadores faz o estudo do caso de cada criança e adolescente e define se eles voltam para casa ou são encaminhados para abrigos, onde vão aguardar a adoção. As 8 casas instaladas na região metropolitana de Belo Horizonte abrigam atualmente 150 menores. Aproximadamente 15% deles não voltam para casa ou não conseguem encontrar uma família substituta. Passam a infância e a adolescência aqui, neste novo lar, orientados por pais sociais. Assim que os meninos completam 16 anos e as meninas 18, e se eles já estão trabalhando, são transferidos para esta casa, onde funciona uma república. É aqui que os jovens começam uma vida mais independente. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o jovem atinge a maioridade, deve deixar o projeto. O programa não recebe mais recursos do município para quem tem 18 anos. Leonardo, que trabalha desde os 16, agora é ajudante de pizzaiolo. Um trabalho que eu acho importante, interessante, que eu aprendi no trabalho lá é lidar com as pessoas. Filho. Cada um tem seu jeito, cada um é o seu tipo. Então, mexer com atendimento ao público, assim, tem que ter uma paciência e também um humor também, né, para não ficar uma coisa chata nem me estressar com o pessoal. Não consigo ficar sem trabalhar mais, não. Quando uma empresa abre as portas para receber esse jovem num programa de primeiro emprego, para esse jovem é importantíssimo essa ação para o seu desenvolvimento. E para a instituição é um ganho enorme para completar o que a criança começa a receber dentro do abrigo. Núbia, que também vive na República há 2 anos, é auxiliar de escritório. Trabalhar era o grande sonho da menina, que foi deixada pela mãe alcoólatra quando tinha 1 ano e meio de idade. Eu pensava assim, eu não quero ter a mesma vida que minha mãe teve, entendeu? Assim, viver na miséria. Eu não queria. Então, assim, eu já sabia, com 15 anos, 9 meses, já tem, por exemplo, emprego de menor aprendiz, então eu já ficava doida. Pelo menos o primeiro emprego eu tenho que conseguir. O irmão mais novo de Núbia ainda vive em um abrigo. Uma irmã dela já passou pelo programa e hoje trabalha e mora sozinha. Nós estamos pretendendo morar juntos, entendeu? Vendo uma casa pra gente morar, alugar, né? Quando a gente estabilizar mesmo, já pegar a guarda do meu irmão, entendeu? Pra ele começar a morar com nós, juntar a família, né? Nem todos os sonhos meus foram realizados ainda. Tem muito para ser realizado ainda. Mas eu me sinto uma pessoa vitoriosa, assim. Só do fato de estar aqui hoje, eu já sou uma pessoa vitoriosa. Qual é a rotina do senhor enquanto juiz
avalizando adoções, qual é o caminho certo e qual é o caminho errado para um casal que pretenda adotar filhos? Toda pessoa que pretende adotar, ela tem que procurar o juizado da infância e juventude. Esse é o primeiro passo. Nós fizemos uma pesquisa na Associação dos Magistrados Brasileiros que mostrou que cerca de 1/3 das pessoas, quando pensam em adotar, procurariam o Poder Judiciário. 2/3 procurariam locais inadequados, que seriam maternidades e abrigos, instituições como essa. Só que, justamente como já disse, quando você tem uma instituição, cerca de 10% só das crianças disponíveis para adoção, as outras não estão disponíveis para adoção. E não é o correto não é procurar a instituição, e sim procurar o Poder Judiciário, que depois é que vai promover o encontro dessas pessoas com as crianças disponíveis, conforme a escolha que elas fazem dessa criança para adotar. Há 6 anos, quando Eleonora e Marcelo decidiram pela adoção, tiveram que procurar juizados da infância de várias cidades. Corre pra frente. Isso, pipoca. Eu acho que no tempo que a gente entrou na lista da Tatiana, a máquina ainda não estava formatada, interligada no estado inteiro. Então, era um sistema realmente de caderno, um cadernão que funcionava só para Florianópolis. Seu processo era aprovado, você entrava numa fila em Florianópolis. E haviam várias filas no estado. Então, as pessoas mais ansiosas mandavam seus papéis para todos os lugares possíveis. A gente mandou para 4. Tudo isso mudou em 2005, quando a Justiça catarinense implantou o Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo, chamado de Cuida. O modelo, pioneiro no país, inspirou a criação do Cadastro Nacional de Adoção. Com a criação do cadastro, essa inscrição passou a ser única, feita somente no local de residência, estando o pretendente apto a adotar em qualquer comarca. É uma lista única, né, e onde o pretendente daí estará apto a ser consultado por qualquer comarca. Através do Cuida, também é possível saber a situação de todas as crianças que, por determinação da Justiça, estão provisoriamente em abrigos e casas-lares catarinenses. Assim, quando um juiz decide pela destituição do poder familiar e torna uma criança disponível para adoção, imediatamente o sistema aponta os candidatos que estão na lista de espera do cadastro. O cadastro único tem muita importância porque, primeiro, ele organiza a lista dos adotantes. 2, ele prepara, amadurece e habilita aquelas pessoas que pretendem adotar. 3, ele impede o comércio e o tráfico de crianças. E 4, porque ele impessoaliza a situação da adoção, quebrando o vínculo entre a família biológica e a família que pretende a adoção. – 80% dos nossos pretendentes desejam crianças de 0 a 3 anos, menina, branca e saudável. Esse é o perfil da maioria, mas nós temos notado que isso já vem mudando. E nós temos hoje no cadastro pretendentes inscritos para crianças de até 6 anos e conseguimos colocar essas crianças dentro no próprio estado, crianças com essa idade, com essa faixa etária. Quer dizer, se hoje uma criança de 6 anos estiver apta para adoção, já tem família para ela? Tem família aguardando para essa criança. Quase não vai ser fashion. Foi o que Márcia fez. Há 1 ano e 3 meses, ela decora o quarto e monta o enxoval à espera da tão desejada filha adotiva. Uma menina de 3 a 5 anos, independente de cor. E como é que está a expectativa? Eu gostaria que a vara da infância me ligasse agora, dizendo, Márcia, tá aqui a tua filha. Mas espero para esse ano. Acredito que pela ordem das inscrições e a posição que eu ocupo no cadastro, acredito que seja esse ano, sinceramente, espero. A última etapa da adoção, depois do ok da Justiça, é uma espécie de estágio de convivência com a criança. Assistentes sociais e psicólogos ajudam no contato, uma forma de reduzir o risco da criança vir a ser rejeitada. Muitas famílias vêm por pena, por compaixão, por piedade, para querer fazer uma boa ação. Mas adotar não é isso. Adotar
é um ato de amor e as famílias devem ter em mente que querem de fato um filho. Independente de como ele vem, eles querem um filho. Eleonor e Marcelo, pais biológicos de Marina, esperaram 2 anos e 2 meses pela chegada de Tatiana. Igual quando você vai parir, nasceu e é teu. Então um dia eu me ligar, eu ia chegar lá, ia ser minha filha. Eu queria isso. Que na verdade vira um parto sem hospital, né? A pessoa tem que pensar que você não está indo no supermercado, você não está indo no shopping center, você não está adquirindo nada, não é um produto. É alguém que você vai ter que, não te conhece, você vai ter que conquistar, você vai ter que se apaixonar por aquela pessoa, você vai ter que mostrar carinho, mostrar amor. E isso aqui, filha, é um pato. Não, é uma gaivota. Você é um filho, cara. É um filho com todas as responsabilidades, com todos os micos, com todas as alegrias, né? Você tem carinho pra dar pra uma criança, entendeu? Tá sobrando. Se eu tivesse dinheiro, eu teria uns 6, 7 filhos, né? Bonitinho, gente.